Paz do Senhor, mais uma vez estamos aí conectados com você para continuar os nossos estudos, da antropologia, que é a nossa matéria acadêmica desta semana. Então você está fazendo as aulas de antropologia. Você agora chegou na nossa quinta aula acerca da antropologia. Meus amados irmãos, nesta aula agora que nós iremos passar, iremos dar seguimento à nossa matéria. É muito importante você receber o nosso material didático aí em PDF, tá bom? É muito importante você ter aí em mãos o material didático. Você estará recebendo esse nosso material didático em PDF. Se você ainda não tem, entre em contato com a secretaria, tá bom? Entre em contato aí com a secretaria e peça aí o PDF que a secretaria lhe enviará, o PDF desta matéria. Fala, olha, eu desejo o PDF da matéria de antropologia, porque você estará assistindo a videoaula, mas acompanhando aí a sua matéria também em PDF. Por quê? Porque aquilo que nós ministramos, nós ensinamos, algumas coisas que estão no nosso material em PDF apenas para conhecimento didático e nós não falamos. Tem assuntos que é de conhecimento didático, você tem que ler, e nós aproveitamos a videoaula para passar assuntos que às vezes não está na apostila, mas você precisa somar esse conhecimento. Então você tem que somar a sua videoaula junto com o material didático para você poder estudar acerca desta matéria acadêmica de antropologia. Nós estamos falando de antropologia bíblica. Você já aprendeu que a antropologia é bem mais amplo e abrange várias matérias. Então nós estamos dentro da antropologia bíblica. E não tem como nós não abordarmos alguns conhecimentos da ciência, da sociologia, da fisiologia, da biologia. Às vezes nós vamos abordar, como agora, nesta aula, iremos abordar alguns assuntos. Bom, nós falamos na aula passada sobre a pessoa, o ser pessoal, que foi criado por Deus, alma vivente. Nós falamos disso na aula passada, que você já assistiu, você já fez, já realizou, e nós falamos então que a alma, ela foi criada por Deus, a alma vivente, com a união da forma feita pelo barro. Deus pegou o barro e deu a forma, da união da forma, mas o espírito, o sopro. Então Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse sopro representa o espírito, a semelhança que sai do próprio eterno para trazer a semelhança do Altíssimo ao homem. Então o homem recebeu a forma de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e recebeu a semelhança no espírito. Então temos a forma no corpo físico e a semelhança pelo espírito. Mas por causa do pecado, o homem perde a semelhança. Essa semelhança, ela é corrompida, Ela se torna corruptível e afeta o corpo físico, levando o homem à morte. Então nós falamos um pouco sobre isso, deu para você entender já essa questão. Agora, o que você tem que entender, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais acerca desta forma e dessa semelhança, para que você possa entender melhor, pois se torna um assunto um pouco complicado. Então, na união do corpo com o espírito, surge a alma, o ser vivente. Então, a alma é criada a partir da união do barro, da forma, com o sopro, semelhança, que vem do Altíssimo, tá ok? Então, você tem que ter isso em mente, tá? A alma, já fizemos isso aí, o corpo, a forma, tá? Temos aqui o barro, o barro, e depois temos aqui o sopro, O sopro que representa o espírito, tá? Então, a união do barro com o espírito originou a alma. Olha aí, originou a alma, tá? Então, uma alma, ela só passa a existir quando há o barro mais o espírito. Só que o barro vem da onde? Da terra. Ok? Terreno,
terreno. E o espírito vem de Deus. De Deus. Ó, espiritual. Vem de Deus, do mundo espiritual, porque Deus é espírito. Então aqui nós temos o espírito que provém do Kairos e nós temos o barro que provém do Cromos, tá? O barro é finito, o espírito é infinito. Então nós temos aí a união do humano com o espiritual, e essa união, esse casamento, dá origem à alma, que é a alma vivente. Ó, aí entra você aqui como alma vivente. Olha aí. Então aí surge a alma vivente, né, que nós chamamos aí de um ser trino, por ser alma, né, corpo, alma e espírito. Então nós usamos esta maneira tricotômica para entendermos melhor esse surgimento da alma. Não que a dicômata esteja errada, não. É simplesmente para que você possa entender melhor sobre o ser completo do homem ou da mulher. Daqui a pouco nós vamos falar da mulher, como que ela foi criada ou formada. Então nós temos aí a formação, a primeira formação da humanidade, a primeira alma que passa a existir, a primeira alma que passa a surgir. E aí, tudo bem? Então, como que nasce uma alma hoje? Então é muito importante nós entendermos essa mecânica, essa dinâmica entre o Criador e criatura, sobre o surgimento de uma alma hoje, né? Nós vamos estudar mais profundamente sobre a encarnação. A alma, quando a pessoa morre, a alma ela volta a reencarnar. É possível uma alma reencarnar de vidas anteriores. Então você tem que entender esse mecanismo para saber como que nasce uma alma, como que uma alma é gerada. Mas Deus já criou as almas e agora, então, nós vamos entender essa questão que é muito complicada, e lógico que nós vamos ter um aprofundamento melhor no médio bacharel sobre esses assuntos. Mas a princípio, para que você tenha esse conhecimento básico da teologia, do desenvolvimento de uma alma, da criação de uma alma, é necessário entendermos esta criação, essa dinâmica da criação de Deus, da primeira alma que passou a surgir da humanidade, que é a alma de Adão. Então, Adão, o homem que foi criado alma vivente, tá? E aí nós vamos ver que a criação da mulher é diferente. Deus não pega, né, a mulher e forma ela do barro como ele formou Adão, né? Como ele formou aqui Adão, né? Ele formou aqui Adão. Olha aí. Adão. Vamos colocar aqui Adão. Ó, Adão, né? Então, como ele formou aqui Adão. Como ele formou o homem. Então, Deus não cria a mulher como ele fez Adão, como ele fez o homem. Deus cria a mulher de uma maneira diferente. Abra a sua Bíblia aí, vamos ler a palavra do Senhor. Ó, Gênesis, capítulo 2, versículo 22. Olha aí. Gênesis, capítulo 2, versículo 22. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Vamos ler aqui. Gênesis, capítulo 2, versículo 22. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Ela diz assim, versículo 21, para você entender melhor. Vamos ler o 21 e o 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, né? O Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Olha, um pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então Deus pegou uma das costelas do homem e fechou a carne no seu lugar. Olha o versículo 22. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Pronto, simples. Deus não fala com detalhes, né, como que esta mulher
se ela foi formada e tal. Aqui no original tá que Deus pegou a costela e formou a mulher da costela do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. Mas nós não encontramos esta palavra formou no original. Por isso que é bom nós aprendermos o hebraico e lermos no original hebraico. Depois eu vou disponibilizar aí no grupo dos alunos básico em teologia, o versículo 22 no original hebraico, onde nós não encontramos a palavra no hebraico formou, como Deus formou o homem. Lá na formação do homem nós encontramos a palavra yatser, essa raiz do yatser, de formação, e nós vamos ver de formação, de moldar, né? Aonde há toda, como o oleiro yotzer, aonde o oleiro ali modela, prepara. Então, na questão da mulher, no original nós não encontramos, nós encontramos uma palavra diferente, que na Septuaginta colocaram como formou a mulher, mas ali no original não está essa palavra formou. Eu li vários escritos, vários versículos no original e não encontrei essa palavra formou. O que eu encontrei foi outra palavra e nós vamos passar daqui a pouco para você. Então, Deus ele tira, ele faz existir a mulher da costela de Adão. Vamos entender isso aqui. Para isso, eu preciso falar um pouco sobre ciência. Os alunos que não gostam de estudar ciência, a ciência nos ajuda e coopera para a compreensão de algumas passagens bíblicas e de alguns conceitos acerca da criação. Então é necessário termos alguns conhecimentos acerca da ciência. Então vamos aqui, quero passar aqui para você. Você já tem essa criação do homem dentro da antropologia bíblica, né? E agora vamos falar um pouco de ciência. Bom, a ciência diz que o homem é XX, mulher XY. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas o que eu quero falar é sobre uma carga cromossômica de uma célula. Ó, uma célula, a célula ou o zigoto ou embrião, tá? Ou embrião, né? Então, a célula, o zigoto ou embrião, que é quando a célula é formada, no caso, no útero da mulher. Tá? A carga cromossômica que um homem carrega são de 23 cromossomos. O homem tem uma carga genética de 23 cromossomos. Ó. Homem, vamos entender isso aqui. Ele tem uma carga de 23 cromossomos. Ó. 23 cromossomos. E a mulher, a ciência, dentro do estudo da genética, conseguiu verificar que a mulher também possui 23 cromossomos na sua carga genética. Então, que a mulher, vamos colocar aqui, a mulher possui também 23 cromossomos, 23 cromossomos, tá? Tudo bem? 23 cromossomos. E que para que uma célula, para que um embrião, para que essa célula, que eles chamam de célula-tronco, porque esta célula é que vai formar toda a estrutura de um corpo físico, eu estou tentando te explicar de uma maneira muito simples, tá? Não estou usando palavras difíceis, não estou entrando em mérito científico. Estou tentando explicar de uma maneira bem simples, básica, para que você entenda. Então a ciência, ela concluiu que o homem ele tem 23 cromossomos, a sua carga cromossômica é de 23, e que a mulher tem uma carga cromossômica de 23 cromossomos. Que uma célula, o zigoto, para ele poder criar, para ele poder gerar, para ele poder crescer, formando uma vida, formando um corpo físico, toda a sua estrutura, nós chamamos de célula-tronco, que essa célula aqui é uma célula que ela transforma em toda a parte do corpo. O que acontece? Essa célula aqui, ela vai se subdividindo, subdividindo, ela vai crescendo, vai crescendo. Ela é assim,
tá? Uma célula que ela vai subdividindo, ela vai crescendo, ó. Ela vai crescendo, ó. Esta é a célula tronco. Célula tronco. Por que célula tronco? Porque é como se ela fosse o tronco de uma árvore. É dela que vai sair as ramificações. Então esta célula ela vai se subdividindo, vai crescendo, vai saindo dela. E ela, então, vai formando o corpo humano. Por exemplo, esse setor de desenvolvimento vai fazer a cabeça. Ó, um exemplo, só um exemplo. Esse aqui vai fazer o pé, vai fazer os pés. Esse aqui vai dar crescimento nas mãos. Tá vendo? Esse aqui vai dar crescimento nos braços. Ó, braços. E assim sucessivamente. Uma vai desenvolver no cérebro, a outra vai fazer a pele. Então ela vai subdividindo essa célula tronco e ao ela estar crescendo, ela vai formando o corpo físico completo do homem ou da mulher. Aí a questão do XX e XY, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Vamos só na célula como criação de um corpo físico. Então esse corpo físico ele começa a se desenvolver a partir de uma célula, tá me entendendo? Então eu estou indo bem devagarinho para você entender e bem simples para que todos que estão aí ou tendo primário, tendo secundário, tendo estudo ou sabendo apenas ler, um pouco de conhecimento, possa entender sobre isso aqui, que isso aqui é ciência. Então eu não quero dar uma aula de ciência. Eu quero só dar uma basezinha para você entender como que é criado um corpo físico dentro do útero da mulher. Tá? Então, a partir de uma célula que é gerada no útero com a fecundação do espermatozoide masculino. Ó, então, nós temos aqui a carga cromossoma do homem, que ela vai, né? Ó, ela vai no espermatozoide. Então, temos aqui 23 cromossomos e temos aqui 23 cromossomos que está aqui, ó, no ovário da mulher, tá ok? Então, quando o espermatozoide fecunda o útero da mulher, ele forma uma célula. Essa célula, né, esse zigoto, através da fecundação, ó, aqui é a fecundação, ok? Então, através da fecundação do espermatozoide com o ovário, vai gerar a fecundação esta célula, que é a célula tronco, na fecundação e já começa aí na concepção, já começa a gerar aqui uma vida física, ok? A célula começa a desenvolver. Só que aqui ela é célula tronco, ó, célula tronco. Quando ela começa a desenvolver, que ela começa a crescer, aqui ela deixa de ser célula tronco. Por exemplo, ela vai subdividindo. Quando ela chega nesse estágio, esta célula, ela só vai subdividir para fazer a cabeça da criança, do corpo físico. Esta célula ela vai subdividir para formar os pés. Esta célula vai subdividir para formar as mãos. Deu para entender? E esta vai subdividir para formar os braços. Ou seja, esta célula que vai formar o braço, ela não forma a mão, ela forma o braço. Esta célula que forma a mão, ela não vai formar o pé, ela forma a mão. Esta célula que forma o pé, ela não vai formar o pé, ela vai formar a cabeça. Então ela deixa de ser célula tronco para ser uma célula específica. Então a célula tronco, ela só existe aqui na concepção, na fecundação do zigoto, tá? Quando passa a existir o zigoto, esta é a célula tronco. Então quando os cientistas eles vão fazer experiências com célula tronco, eles têm que usar esta célula aqui, ó, extrair desta célula que passa a existir na fecundação. Por isso que muitos países são contra os cientistas ficarem manuseando célula tronco, porque para se usar essa célula tronco tem que matar o zigoto, eles têm que extrair esse zigoto. E segundo aí algumas leis internacionais, eles acreditam e eles declaram que a vida começa na concepção, ó.
na concepção, né? Na concepção. Então, quando há essa fecundação, quando há a concepção, a união do espermatozoide no ovário, que passa a existir essa célula, que aqui já é vida. Ó, essa célula, ela é viva. Ela é uma célula viva, então já há uma criança aqui. Então, como a vida começa na concepção, qualquer meios para destruir esta célula é matar uma vida. E é por isso que os cristãos não apoiam o aborto, porque o aborto é matar esta vida que já se iniciou. Então, todo o processo que vem a matar esta vida, nós não podemos ser a favor de tirar uma vida. Então, quando há concepção, a vida começa na concepção, aqui já está sendo gerada uma vida. Só que, para que esta célula tronco, gere uma vida, ela precisa de 46 cromossomos. Deu para entender? Ela precisa de uma carga genética de 46 cromossomos para começar a gerar vida. Então, conforme ela vai gerando, ela tem uma carga de 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos vai gerando o corpo humano. E quando ele começa a gerar, as células aqui continuam. Aqui as células já deixam de ter 46 para ter uma carga genética de 23. Ó, só para você entender. Ó, 23. Tá? Então, quando o corpo físico está completo, quando esta criança está formada aí no ventre da mulher, no ventre da mãe, quando o corpo está formado, ele já não tem mais 46 cromossomos. A carga dele já diminuiu para 23 cromossomos. E aí essa criança, após nascer, para se gerar um outro corpo físico, ela precisa se unir a uma mulher ou se unir a um homem para ter a carga cromossômica, somando os dois, de 46 para gerar outra vida. Tá ok? Então, para gerar uma vida, uma célula, é preciso uma carga cromossômica de 46 cromossomos. E o homem possui 23 e a mulher possui 23. Então, Deus criou tão perfeito o homem e a mulher que para que ele pudesse se unir à mulher, frutificar, crescer, multiplicar e encher a terra, ele precisa de ter a mulher e a mulher precisa ter o homem. Então, o que nós vemos? Que quando Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 22, então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher. Quando Deus tira a costela do homem, ele poderia criar a mulher do barro. Nós entendemos que quando Deus cria Adão, do barro, quando Deus cria Adão do barro, que Adão tinha uma carga genética de 46 cromossomos. Adão é criado perfeito. Ele é criado na sua totalidade. A palavra no hebraico, ali nós vamos achar uma palavra que significa totalidade, completo. Então Adão ele era completo em si mesmo. Ele possuía uma carga cromossomática de 46 cromossomos, ou seja, de Adão podia se gerar outra vida. Por isso que Deus faz Adão dormir e da costela de Adão, ele agora extrai da costela de Adão uma carga cromossomática de 23 cromossomos, deixando Adão com 23 e dando 23 para a mulher. Deus agora dizia, olha, a mulher viverá para o homem viverá para a mulher. Os dois juntos dependerão um do outro para formar uma vida e encher a terra. Ou seja, um não é melhor do que o outro, os dois são iguais perante Deus e só os dois junto, unido como um corpo só, tem o poder de criação. Esse é o poder de criação que Deus deu para o homem e a mulher. Olha que coisa linda isso.
E aí Deus assoprou o espírito em Adão, tá lembrado? Soprou o espírito de Adão e ele se tornou uma alma vivente. Se tornou uma alma vivente. Então, o que Deus estabeleceu foi uma lei no mundo espiritual. Deus estabelece uma lei no mundo espiritual. Todas as vezes que houver uma carga genética de criação, o sopro de Deus virá para dar vida e gerar esta alma vivente. Então, para gerar a alma vivente, é preciso que o barro esteja pronto e o sopro de Deus venha para que uma alma possa existir. Então Deus retira 23 cromossomos aqui de Adão e ele faz o quê? Ele também coloca na mulher, o espírito, e a mulher também se transforma em alma vivente. E aí Deus estabelece na eternidade, estabelece como leis do mundo espiritual que todas as vezes que houver a célula de 46, que houver uma carga de 46 cromossomos da união daquilo que Deus criou, daquilo que Deus predeterminou para que seja uma vida, então quando houver a união, quando houver essa criação, essa formação completa do ser, o sopro de Deus vem e ali a união do sopro junto com a carga cromossomática de criação passa a existir uma alma vivente. É assim que existe uma alma. A alma, ela é fruto da união do barro da formação com o sopro, semelhança que vem sobre essa formação gloriosa que Deus preparou aí, que é inconcebível, incompreensível para o homem. Alguns cientistas compreendem, mas essa força ativa de Deus no universo para se gerar uma alma que é debatida, e nós vamos debater muito, e vai ser debatida ainda há muito tempo, e você vai encontrar várias teorias sobre isso, tá? Mas a princípio, dentro dessa antropologia bíblica, nós queremos dizer sobre esta criação para você ter o início do entendimento para começar a entender a criação de uma alma. Então, uma alma é criada nessa união, uma alma é criada nesta formação. Então, não pode um corpo ter duas almas, tá? Um corpo não pode ser ocupado por duas almas. Então, uma alma que já partiu para a eternidade, não tem como ela reencarnar, porque quando essa célula-tronco é formada, o sopro do Altíssimo, o sopro de Deus vem sobre esta célula, e esta célula passa a ser uma alma vivente, tá? Então, todas as vezes que o homem coabita com a mulher e ela fica grávida, fica concebida pela união do espermatozoide masculino, que traz a carga de 23 cromossomos, junto com o ovário da mulher, que já possui uma carga de 23 cromossomos, esta união cromossomática vai formar o zigoto, a célula-tronco, e esta célula vai começar. Então, toda vez que o zigoto, com o embrião, célula-tronco, toda vez que esse zigoto é formado no ovário da mulher, no útero da mulher, vem no mundo espiritual, Deus se agrada, porque isso é o projeto de Deus. E quando é o projeto de Deus, Deus estende a mão e sopra no mundo espiritual sobre esta criação, e ali passa a existir uma alma vivente. Glória a Deus. É glorioso essa essência da criação, é maravilhosa. Então, assim é formada uma alma vivente. Então, a alma hoje, ela é criada por Deus, cooperando com a gestação da união, né, do homem com a mulher, para se gerar uma nova vida. Então, quando há o casamento, quando há o coito entre o homem e a mulher,
entra em cena a misericórdia e a glória de Deus, e Deus então vê nessa união do casal que os dois se tornam um só corpo, osso do meu osso, carne da minha carne, e quando eles formam essa carga genética que o zigoto forma, Deus estende a mão e diz que haja uma alma e sopra e passa a existir uma alma vivente. Tá? É assim que se forma uma alma. Então, toda vez que há esta união, no mundo espiritual, o sopro vem para se gerar uma alma. Então é assim que é gerado. E aí passa a ter vida. Esse zigoto, dentro do ventre da mulher, já é uma alma vivente e já tem uma vida ali. Então nós não podemos tirar essa vida. Somente Deus tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Tá? Então nós vamos entrar nessas questões futuramente. Você vai poder entender melhor se você compreender essa dinâmica da criação. Tá? Então vamos lá, vamos entender isso aqui melhor. Deixa eu apagar aqui. Tá? Então você já sabe que o homem tem 23 cromossomos. A mulher também tem essa carga cromossomática, né, cromossomática de 23 cromossomos. E que essa célula só pode ser formada na união do homem com a mulher, e vai fazer aí esses 46 cromossomos que é necessário para que uma célula se desenvolva, tá? Então, vamos continuar vendo aqui, né? O nosso material, isso aí está tudo no nosso material didático, tá? Você vai encontrar na página 19 do nosso material didático. Se você não tem, você pode procurar aí para ter melhor. Deixa eu só dizer uma coisa para você aqui, acerca desse zigoto, né? Desse zigoto aí, que é o início da formação do homem ou de uma mulher, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Então vamos fazer aqui, tá? Isso aqui é o ovário, né? O ovário? Não, ovário não. Vamos colocar aqui como, eu vou pôr como mulher, pronto. Aí fica mais fácil, mais simples de você entender. Ó, mulher. Então vamos pôr aqui a mulher, e aqui é o ventre da mulher. Então o ventre da mulher é onde a criança é gerada. Então, na união, né, do homem, ó, na união do homem mais a mulher, temos aqui o homem, temos aqui a mulher. Então, na união do homem com a mulher, tá, o espermatozoide masculino, o espermatozoide do homem penetra, né, penetra o ovário da mulher. E ele então vai gerar uma célula. Ó. Ele vai girar aqui o zigoto. O zigoto, ou embrião, né? Então vou deixar aqui como célula, que é melhor. Vai, célula. Pronto. Ele vai formar a célula. Então, um espermatozoide vai fecundar aí o óvulo e vai se formar aí uma célula que vai começar a gerar uma vida. Só que aí existe os gêmeos, né? Quando há gêmeos? Então nós temos aí os gêmeos, ó. Gêmeos. Vamos colocar aqui. Eu vou usar aqui uma palavra bem simples, tá? Vamos colocar aqui gêmeos. Ó, primeiro, idênticos. Idênticos. E os gêmeos fraternos, né? Os fraternos é os não idênticos. Idênticos. Como que funciona essa questão de gêmeos? Poxa, e quando gera mais de uma vida? Né? Tudo vem o sopro de Deus e passa a existir a alma naquela célula que está se formando, passa a existir uma alma. Bom, os gêmeos idênticos, também chamados de monozigóticos, né? Ó, zigoto, vamos pegar aqui zigoto, certo? Isso aqui é um zigoto. Então temos aqui, ó. Temos aqui zigóticos e fraternos, que são gêmeos não idênticos, né? São chamados de dizigóticos. Ó. Dizigóticos. Tá? Que são os fraternos. Então, por isso que eu não quero usar o nome científico para ficar mais fácil, mas vamos colocar aqui que é para entender. Então,
Temos aqui os zigóticos e os monozigóticos. Por que eu coloquei dizigótico e monozigótico? Porque aí você vai entender melhor. Então, o que é gêmeos idênticos? Gêmeos idênticos é quando uma célula, um zigoto é fecundado e esse zigoto aqui, ó, se divide em dois. Ó, esse aqui vai formar uma criança e esse aqui vai formar a outra criança, ó. Entendeu? E, ó, então aqui forma uma criança, aqui forma outra criança. Só que as duas crianças são formadas do mesmo zigoto que se dividiu em dois. Então esses dois aqui são gêmeos idênticos. Por que eles são idênticos? Porque é o mesmo zigoto que dividiu em dois. Agora, o que é quando que eles se tornam fraternos, ou seja, não idênticos, que é o caso de Jacó e Esaú. Então, os não idênticos, ó, os não idênticos, eles são também a mesma coisa, né? O espermatozoide fecunda, e aí são dois zigotos, ó, duas células. Então, existem dois zigotos, ó. Dois zigotos, ou células. Células. E aí esses dois vão gerar aqui, ó, duas crianças. São duas crianças geradas, ó. Vai subdividindo, multiplicando, ó. Entendeu? E vai formar duas crianças, criança 1, criança 2. Então eles são gêmeos porque compartilham do mesmo útero, são gerados juntos, o período de gestação é junto, né? Porém, são duas células, dois zigotos fecundados, ou seja, o espermatozoide fecundou um, ó, e o outro fecundou outro. Aqui não, aqui ele fecundou um só. Então os gêmeos idênticos é um zigoto que divide em dois, são idênticos. E os não idênticos, que são os dizigóticos, são duas células, ou seja, o espermatozoide fecundou dois zigotos, duas células tronco, e cada uma vai gerar uma criança. Ok? Então aqui eles não são idênticos, porque são formados por células diferentes. E aí vai ter a diferença de um para com o outro. Tá? Bom, mas eles são gêmeos, mas não são idênticos, que é o caso de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, eles eram gêmeos fraternos, é chamado de fraternos, não idênticos. É porque Jacó, né, Isaac, ao ter Jacó e Esaú, Isaac, na realidade, fecundou, no coito com a mulher dele, gerou dois zigotos, duas células que geraram duas crianças diferentes entre si. E aqui pode acontecer de uma desenvolver mais do que a outra, uma ser mais forte que a outra, porque eles não terão os traços iguais, eles serão diferentes. Tá? Então, uma célula pode desenvolver um pouco mais, a outra desenvolver um pouco menos, e aí onde entra a promessa de Deus dizendo que o maior servirá o menor, porque os dois não eram idênticos, eles eram diferentes, um seria gerado primeiro, o outro por segundo, mas eles não foram criados no mesmo período de tempo, não tinham a mesma carga genética. Nesse caso aqui não. Aqui nesse caso, eles aqui teriam o mesmo zigoto, que se divide em dois, aqui é gêmeos idênticos, então eles teriam uma criação igual, formação igual, seriam totalmente iguais, tá? Então temos aqui os idênticos e os fraternos. Pastor, mas e quando tem aí quadrigêmeos, trigêmeos, dois é igual, um não, pode acontecer? Pode. Por exemplo, aqui temos um zigoto que dividiu em dois. Suponhamos que aqui fecundou mais um. Olha aí. E aqui vai crescer. Ó, vai crescer. Aí vai nascer trigêmeos. Ou seja, esses dois serão idênticos. Ó, idênticos. E esse aqui será fraterno. Tá vendo? Esse aqui seria o terceiro.
esse terceiro, ele não será igual a esses dois. Então, esses dois serão idênticos, esse aqui será diferente. Tá vendo como é? E se fosse quadrigêmeos, dois igual, dois diferentes, aí é porque, ó, fecundou dois. Olha. Aí seria aqui o quarto. Olha aí. Aí seriam esses dois idênticos, porém esses dois seriam diferentes desses dois. Seriam quadrigêmeos. Dois idênticos e os outros dois idênticos entre si, mas os dois seriam diferentes dos outros dois. Tá bom? Então é assim. E aqui, quando acontece essa união, aqui tem os 46 cromossomos, 46 cromossomos. Aqui também tem os 46, aqui também tem os 46. Então aqui viria o sopro do Altíssimo, aqui seria uma alma vivente, alma vivente, ó. Alma vivente. Então, entraria então a lei do sopro de fôlego e vida de Deus sobre estas células, esses embriões, que para Deus é uma formação perfeita, e aí passaria a ter uma alma já habitando este corpo que está desenvolvendo. Já tem uma alma habitando ali. Tá ok? Deu para entender? Então vamos partir um pouco mais para frente. Você já sabe. Tá? Então vamos lá. Isso aí está no nosso material didático. É muito bom você ter. Isso aqui é apenas um básico que eu estou falando. E você tem que ter um pouco de conhecimento de ciência que vai ajudar a compreender aí algumas questões, tá bom? É muito importante. A ciência, ela anda de mãos dadas com a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós temos aí no nosso material, página 19, que fala sobre isso. E nós temos aqui a alma vivente, tá bom? Alma vivente. Na página 20, falamos da carga cromossômica. Então vamos agora ver este versículo sobre a costela, a formação da mulher. Olha o que diz a palavra de Deus. Então da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Ó. Vamos colocar aqui. Da costela. Né, da costela que o Senhor Deus. Vamos colocar aqui. Vou melhorar aqui. Então vamos lá. Vamos colocar isso aqui. Da costela que o Senhor Deus, né? Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem. Vamos colocar direitinho, né? Que o Senhor Deus, vamos por aqui, ó. Tomou do homem. Vou colocar mais para cima aqui. A costela que o Senhor Deus tomou do homem. Tomou do homem. Formou a mulher. Ó. Formou a mulher. Gênesis 2, 22. Vamos colocar aqui. Gênesis 2, 22. Tá? Gênesis 2, 22. A palavra mulher, no original hebraico é Isha. Então lá está escrito Leisha, né? Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, Leisha, a mulher. Então está escrito assim, Leisha, né? Ó, está escrito assim. Vamos colocar aqui. Leisha. Aleph, né? Aleph e o Shin. Leisha. Tá assim.
Isha. Leisha. Leisha. Leisha, tá? E se lê aqui a preposição, tá? Isso aqui, ó. A preposição que seria Isha, mulher. Isha, mulher. O lê seria uma preposição que deu aqui o a mulher. Então, a mulher. Leisha, a mulher. Então, Deus criou a mulher da costela do homem. O interessante, irmãos, é que no hebraico, Isha é mulher. E o homem você lê Ish. Então, Isha é mulher. Aqui, ó, mulher. O homem, vou colocar aqui, ó. O homem é Ish. Ó, Ish. Ó. Ish. Isso aqui é homem. Ó. Ish. Olha que interessante, Ish. Né? No caso, vamos pôr aqui Leish. É a preposição, né? Então seria aqui o homem, um exemplo. Né? O homem, Leish, o homem. Então, Isha é mulher. Ish é homem. E é tão interessante porque os dois, olha, tem aqui o Aleph e o Shin, tá vendo? O Aleph e o Shin, que é o Ish para homem e Isha para mulher. O que muda é só a pontuação, ó, só a pontuação para A, ó. Ish, Isha. Deus, ao criar a mulher, ele acrescentou o Re, ó. Tá lembrado dessa letrinha? O Re. Então, Deus, ao criar a mulher, ao formar a mulher, ao trazer a mulher à existência, ele acrescentou o Re. Só isso que foi acrescentado, o Re. Isha, que é o Re, o H. Como que é o nome de Deus? O nome de Deus é Iod, ó, Re, Vav, Re. Ó, Iod, né, que é o Iod, Re, Vav, Re. Iod e Re, Vav e Re, que eles colocam aqui uma pontuação para e aqui a pontuação para A, que fica Ievá, ou né, Iea, Yahweh, né? Tem uns que chamam de Yahweh. Yahweh seria assim, ó. Yahweh. Ó. Ficaria ao contrário, é pontuação para vogal, ó. Yahweh. Javé, de onde veio Javé, enfim, pontuação, mas o nome é Iod Re, Vav Re, que é um tetagrama, que é o nome de Deus. Então, o Re é essa letra aqui, ó. Há 2 Re no nome de Deus. A letra Re também representa, ó, janela. A letra Re, ela representa a janela. Que dá acesso a uma dimensão. Então, o que Deus faz? Quando Deus pega o Ish, tira a costela do homem, o Ish, ele vai acrescentar uma janela. Ele acrescenta o Re, ó, e a mulher passa a ser Isha. Ó, o Re está aqui, Isha. Então a mulher é a janela da criação. É glorioso isso aí. Ela coopera com o homem, porque ela foi tirada do Ish. Deus pegou o Ish e colocou a janela da criação e ela ficou Isha, que é mulher. É muito interessante isso aí, tá? Então a mulher não está abaixo do homem e nem o homem muito acima da mulher. O homem, ele é o cabeça, porque ele é o início da criação. Mas a mulher foi tirada do homem e deu para ela a janela, o portal da existência. Então a mulher, ela traz a existência em cooperação com Ish. Com Ish.
Agora, se você pegar só o ish e escrever assim, ó, o alif e o shin. O alif e o shin, né? E você fizer isso aqui, ó, o alif e o shin. Aqui é a pontuação do shin. Aí você fizer aqui, ó, o e fica esh. Esh, né? Aqui fica esh. Esh no hebraico é fogo. Esh no hebraico é fogo. Então, a raiz do fogo. O homem tem a raiz do fogo no ish, no alif e no shin. O alif shin, com a pontuação para e, fica esh, significa fogo. Então, do fogo, Deus formou o homem através do fogo. E agora imagine que fogo é esse. É o fogo de Deus, né? Coisa gloriosa. Então, Deus forma o homem. E como é que é feito um processo do vaso? O vaso, quando o oleiro, né? O yotzer, que ele forma o vaso, para que o vaso se torne um vaso perfeito, o oleiro coloca ele aonde? Para ele ter firmeza, para ele ficar... Coloca no fogo. Então a essência do fogo está no homem também. O homem, ele é forjado no fogo. Oh, glória! Vamos parar por aqui, senão nós vamos longe. É por isso que você, conhecendo os originais hebraicos, você lendo o hebraico, fica melhor a compreensão da revelação de Deus. Então nós temos aqui o ish, que é homem, ishá para mulher, que é acrescentado a letra re. Eu não vou falar mais, porque eu quero que você faça o curso de hebraico que nós estamos ministrando, tá? Estamos aí ministrando o curso de hebraico, que já estamos fazendo, e quem já entrou pegou um preço promocional, agora não temos mais o preço promocional. Então nós temos aqui o re, que você vai conhecer o alfabeto hebraico, o significado das suas letras, a representação, e aí a sua compreensão vai mudar. Por exemplo, Abraão. Por que Deus mudou para Abraão? Era Abrão, Avram, mas se tornou Avraham. Então você vai ver que no nome de Abraão, Deus acrescentou também o re, que é de Deus, a janela. E ele passou a ser a janela para uma nova dimensão, uma nova genealogia, uma grande nação. E você vai ver esse mistério no nome Avraham. Também Sara, né? Sara, que era minha princesa, Sarai. Minha princesa, e Deus muda Sarai, minha princesa, para Sará. E Sara, também ele acrescenta a janela, porque é um mistério que eu não quero entrar agora. Tá? Então, é muito importante você conhecer o hebraico. Então, mulher, temos aqui a mulher. Só que esse formou, é isso que eu quero falar para você, esse formou aqui, ó, na Septuaginta, na tradução para o português, eles colocaram da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher. Só que no original você não encontra essa palavra aqui, ó. Você não encontra formou. O que você encontra antes de leishá, você encontra laquash min leishá. É isso que você encontra. Então você vai encontrar isso aqui, ó. Laquash, que é Lakash, né? Lakash é o L, o Kop, ó. Vai encontrar isso aqui, ó. O Lamet, o Kop, o Kof, o Lamet, o Kof e o Het. Ó. É isso aqui que você encontra, tá? Que é o Lakash, Lakar. Ó. Lacar, né? O CH você não lê chi, né? Que isso aqui é um chet. Escreve chet, mas ele é ret. Isso aqui é um ret. Ele parece com o re, mas ele não é o re, ele é fechado. O re tem uma janela aqui, ó. O re tem uma janelinha, tá vendo? O ret não, o ret é fechado. Então, lacar. Então está escrito min lacar. Ó, min lacar. Min, aqui é o man, né? Min lacar. E é o nun sufit.
o Nun Sufite. Então aqui é Min. Min, pontuação aqui para ir. Min Lakar. É isso que você encontra. Tá? É isso que você encontra. Deixa eu apagar aqui o fogo. Tá? Min Lakar. Você não encontra formou. Quando você vai lá em Gênesis, no capítulo no capítulo 2, no versículo 7, onde você formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. O formou ali realmente é formar. Mas em Gênesis 2:22 não está formar, como é do Gênesis 1:7. Em Gênesis 2:22 a palavra é Min Lakar Leishá. Lim Makar Leishá. Min, o Min aqui, ele significa ser incluído, contato, pertencer, contado, ó. Aqui é ser incluído, ó, contado, ser incluído, contado, pertencer, ó, pertencer, é o significado do Min, tá? É o significado aqui do Min, ó. Ok? E Lakar, Lakar significa pagar, agarrar, adquirir, ó. Pagar, agarrar, adquirir, conquistar. Vai depender do verbo, né? Conquistar. Tá. Então, Lakar, adquirir, ó. Adquirir, pertencer, né? Então, você vai encontrar, ó, da costela que o Senhor Deus, esse Senhor Deus é muito bacana, né? Porque o Senhor aqui, ó, é o Yahweh, ele tá aqui, ó. Ó, Iod, Re, Vav, Re. Tá? Iod, Re, Vav, Re. E aqui é o Elohim, ó. Opa, contrário, né? É Elohim. Elohim. Ó, Elohim. Elohim. Aí, para o, e aqui para aí. Elohim. Elohim. Da costela que Yahweh, Yod, Re, Vav, Re, Elohim, tomou do... Esse Elohim, aliás, o Yahweh, às vezes ele é também traduzido como Adonai, tá? Mas no original não está escrito Adonai. No original está escrito está escrito Yod, Re, Vav, Re, Yahweh. Então é Yahweh. Só que os judeus eles temiam falar o nome de Deus, então às vezes é traduzido como Adonai. Adonai também é representado como Deus. Porém, no original, na escritura em hebraico, não está escrito Adonai, está escrito Yod, Re, Vav, Re, eu sou o que sou, o Deus eterno, o completo em si mesmo, Yahweh. Então, o Deus eterno, eu sou o que sou, né? E Elohim, que é uma pluralidade de deuses. Na realidade, a tradução aqui exata seria deuses, dando a ideia da pluralidade. Então, deuses, mas não são muitos deuses. São os deuses Yod, Re, Vav, Re, né? As duas janelas espirituais, né? A janela do Pai e a janela do Filho, pela união do Espírito. Então estão aqui deuses, Elohim e Yod, Re, Vav, Re. Então, da costela que o Yod, Re, Vav, Re, Elohim, Yahweh Elohim, tomou do Radã, aqui é Radã, tomou do Radã, aí vem, formou a mulher. Essa tradução é que está no seu português, mas o certo não é formou. Yahweh Elohim tomou de Radã, Min Lakar Leishá. Min Lakar Leishá. Ou seja, aqui a mulher, ó, a mulher, a princípio parece que não tem muito sentido, né? Ó, então, da costela que ele tomou de Radã,
passou a pertencer, foi contado, né? Passou a pertencer, adquiriu, conquistou, que ele pegou, adquiriu a mulher. Então, ele pegou da costela, que passou a pertencer a Deus e adquiriu a mulher. Ele adquiriu a mulher da costela. Então, a ideia é que ele já adquiriu a carga cromossomática de Adão, ele retirou ali da costela, é o intuito de retirar os cromossomos necessários para que Deus pudesse, desta carga, adquirir a mulher. Né? A mulher. Aí você vai ver aqui, ó, e ele trouxe ao homem, e agora disse para o homem, agora esta é o osso dos seus ossos, carne da sua carne, será chamada Ishá. Era chamada Ishá. Olha aí, porque eu coloquei nela a janela. É muito glorioso isso aí. Então, a mulher teve uma existência gloriosa. A existência da mulher é diferente da formação do homem, porque a existência da mulher é para completar o homem, para que houvesse na humanidade o poder criativo de Deus. Isso aqui é glorioso. É muito bom você entender isso aqui, tá? Então nós temos aqui essa questão, tá? Essa questão aí, que está no nosso material didático, você pode ter aí. E aí na página 21 do nosso material, fala sobre imagem e semelhança, né? Nós já falamos sobre isso aí, mas falamos um pouco superficial, né? Falamos aí da imagem e a semelhança no homem e na mulher. Mas aí nós temos aí esse material, dê uma lida aí, tá bom? Se nós formos entrar aqui, nós vamos... temos aí a imagem, semelhança, temos aí a palavra alma na Bíblia, né? A palavra alma na Bíblia, na página 22 do nosso material, aqui é mais didático, e a palavra alma, né? O nefesh na Bíblia nem sempre está falando em alma vivente. Então existe aí a alma como pessoa, a alma como sangue, como vida, a alma como sede dos apetites. Então vai depender do contexto, tá? Temos aí na página 23 a divisão da alma e do espírito. Nós já falamos um pouco sobre isso quando mostramos lá a tricotomia do homem. Então é muito bom você ler o nosso material. Então, imagem e semelhança, Betsalmeno e Kidmuteno, né? A imagem, imagem e semelhança. Ó, que coisa linda, hein? Imagem e semelhança. No original, né, no Gênesis capítulo 1, 26. Capítulo 1, 26. Ó. Gênesis 1, 26. Abra sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ó. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ish e Ishá, né, os criou. Ish e Ishá. Então agora você vai lembrar, homem no hebraico Ish, mulher Ishá, né? Então você vai lembrar agora. Tá bom? E aí ele criou a imagem e semelhança. A palavra que está registrada no original hebraico para imagem é Betsalmeno. Betsalmeno. Então nós temos aqui a imagem Betsalmeno. Vamos escrever aqui, ó. Betsalmeno. Ó. Betsalmeno. 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 O Itzá. Betsalmeno. Itzá, o Lamet, o Ben. Então vamos por aqui o Lamet. Lamet. Aí temos o Lamet. O Men. Lamet, Men, Betsalmeno. É grande esse nome.
o num, e o U, né? O U é o VAV com pontuação para U. Betsalmeno. Vamos lá. Betsalmeno. Esta é a palavra para imagem. Betsalmeno. E para semelhança, kidmuteno. Então temos aí o kaf, né? Kidmuteno. Aí vai o dalit, kid, aí vem o man, it, kidmuteno, tav, kidmuteno. Aí, faz aí. Kidmuteno. Temos aqui o kidmuteno. Aqui pontuação para um kidmuteno. Então, semelhança no original é kidmuteno. Então, temos aí betsalmeno, kidmuteno. Betsalmeno, ele tem a raiz da imagem, que é a raiz de aspecto, né? Que é o itzelen. O itzelen. É isso aqui, ó. O né? Itzelen. Itzelen. É isso aqui, ó. Itzelen. É o mensufite. Itzelen, tá? Ó. Itzelen. Tá? Para ficar até melhor, aqui, ó. Itzelen. Então, aqui é Itzelen. É o Yatz, né? Esse aqui é da formação do Yotzer. Né? Então, temos aí betsalmeno e kidmuteno. Betsalmeno tem aqui, ó, essa parte aqui, ó, que é, ó, onde está a imagem. Isso aqui é imagem, aspecto, ó. Imagem, aspecto, né? Aparência. É o Tselem, que está aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o men sulfite, que é o mesmo men. Só que toda vez que esse men é usado no final da palavra, ele tem que ser sulfite. Aqui não, aqui é o men normal. Então, itzelen, tá aqui, ó, itzelen. Então, isso aqui significa imagem, aspecto. Então, a imagem, aspecto está aqui. Aí temos as outras palavras, as outras letras do hebraico que formam a palavra betsalmeno. Isso aqui é a imagem. Então, quando Deus vai formar o homem, ele diz aqui, betsalmeno, está lá, betsalmeno. Formou o homem à sua imagem, né? Yotzer betsalmeno. E semelhança, kidmuteno. Semelhança, ela tem a raiz demut. Ó, tem a raiz demut. A palavra demut, ela significa como, né? Como a pessoa, como? É uma singularidade. Fazer o meu R direito. Singularidade única. A que se refere? Tá? Então, demut é como, uma singularidade única que se refere, né? A semelhança, como, demut. Ele se escreve assim, ó. Demut é o dalet, o m
Iut, demut, ó. Dalit, dalit. Aí temos aqui o men, aqui para u, e o tav. Demut, né? Ó. Demut. Temos aí o demut. E ele está aqui, ó. Ó, olha ele aqui, ó, a raiz dele aqui, ó. Ó. Tá vendo? Desculpa, irmãos. Olha aí. Então temos aqui o demut. Demut. Como uma singularidade única que se refere, né? Aqui seria único. Como? Único. Né? Então, quando Deus criou o homem, a criação foi perfeita. É único. Então ele tinha semelhança. Que a semelhança tem a ver como Deus, como Yahweh. Né? Uma semelhança moral. Aqui fala único, né? Moral. Moral, uma semelhança moral. Demut, que é o kidmutem. Então temos aqui a raiz demut, que é semelhança, e temos aqui a raiz yetzelen, que é aspecto, aparência. Então tinha o aspecto e a moralidade de Deus, o aspecto e moralidade. Então temos aqui as duas palavras. E quando você estuda hebraico, cada letra do hebraico ela tem um significado. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, aqui o beit. Ó, o beit aqui é casa. Ó. O beit ele representa uma casa, né? Como o beit, ele representa uma casa. Aí você vai aprender casa, é o início, ele é base. Base também representa a cabeça. Por quê? Porque o beit ele usa o het, ó, ele é o het. Aqui é o ré, é o resh, né? É o resh, que é cabeça, significa cabeça. E aí tem a base. Tem a base. Então é uma cabeça com base, que é o beit, que significa casa também. Então é o cabeça da casa. Olha aí, o cabeça da casa. Então a imagem, ó, a imagem do cabeça da casa. Quem é o cabeça da casa aqui que está criando? É Deus. É o Elohim. O Yod-He Vav-He. O eu sou o que sou. Então ele coloca Betsalmeno, cabeça da casa. Cabeça. Aqui é muito mais profundo, mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Só para você ver o que é a imagem. Então nós somos a imagem do Et, do Alfa, do Ômega, do princípio, o fim. Foi projetada na nossa imagem. Então nós temos a imagem desse Deus Criador. Olha. E daí termina aqui, nós temos aqui ó, o Nun. Temos aqui o Nun, ó. O Nun e o outro. O Nun aqui, deixa eu ver onde que eu coloco isso aqui. Deixa eu pôr aqui em cima. Nun. Tá? Esse Nun aqui, ele aponta, ele representa, né? Ele representa um peixe, semente, multiplicação, vida. Ó, isso aqui representa semente. Semente. Multiplicação. Ó, vida. É o Nun. É o Nun. A letra Nun, tá? Também representa o peixe. Ele é um peixe. Ela representa um peixe. Ela representa multiplicação, semente, vida. Né? Aí vem, Deus fez uma profecia da semente da mulher. Mas como da semente da mulher ia surgir um? Porque mulher não tem semente. A semente está no homem. Essa aí é outra matéria gloriosa. Então, o homem foi feito à imagem de Deus. E Deus colocou a semente no homem, a multiplicação. O homem tem a semente. A mulher, ele aumentou ele colocou a janela. Ele colocou o acesso, poder criativo. É tremendo isso aí, meus irmãos, tá? Mas nós vamos entrar isso em outras matérias, nós vamos aprender isso. Faça o curso de hebraico. Então, semente, multiplicação, e aqui temos o Vav. Temos aqui o Vav com pontuação para U. Então, é o Vav. O Vav aí, ele significa prego, né? Prego. Ó, o Vav é um prego. Significa prego. Fixação, ó, fixação.
conexão. Tudo isso aqui aponta a letra VAV, ó. VAV. Olha. Então, fixação, conexão. Então Deus fez a sua imagem, fez uma conexão na imagem de Deus no homem. Então ele tem a imagem, ele tem a imagem da cabeça, da casa, ele tem a imagem, a semente, a multiplicação, a vida. Na imagem do homem também foi colocado o prego, a fixação, a conexão. A imagem do homem tem a conexão com o Yahweh, com o Yod-He, Vav-He, o Eterno. Há uma conexão. Há uma conexão. E isso aqui foi para a mulher. Por quê? Porque a mulher Isha, ela foi tirada do homem. E essa imagem, essa conexão passou para a mulher. Tem mulheres que também têm o espírito de cabeça da casa, né? Tá? Então isso aqui tudo se refere à imagem, Deus, a imagem de Deus no homem é coisa gloriosa. E temos aqui a semelhança, ó. Nas semelhanças, nós temos aqui 3 letras que estão somadas ao Yetzelem, a forma, né? A imagem. Nós temos 3 letras, o Beit, o Nun e o U, né? Que é o Vav com pontuação para U, mas é um Vav, porque no alfabeto hebraico não tem vogal. Então nós temos aqui o Beit, que representa a casa, o Nun, que semente, multiplicação, vida, e temos aqui o Vav, que é um prego, conexão, fixação. Agora aqui na semelhança também temos 3 letras, ó. Temos aqui o Kaf, temos o Nun e temos aqui o Vav de novo, ó. Nun e Vav. Então nós temos aqui, ó, na semelhança, ó, semente, multiplicação, vida. Temos aqui também, ó, prego, né? Prego, fixação, ó, conexão, que é o Vav. Só que aqui é casa, cabeça, na imagem. Mas na semelhança nós temos aqui o Kaf. O que representa o Kaf? O Kaf, ele representa a palma da mão, ó, a palma da mão. O Kaf aí, ele tem a ver com abertura, proteção, é a palma da mão, ó, palma da mão, no caso de Deus, porque é a semelhança de Deus. O contexto aqui da semelhança é Deus, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então o Kaf aqui é a palma da mão de quem? A palma da mão de Deus. Palma da mão de Deus, que está começando na semelhança. É a palma da mão de Deus. Você vai ter agora a semelhança, a palma da minha mão, que vai impedir que você morra ao receber a minha glória. Está lembrado daquela passagem bíblica lá, de Êxodo 33, 22? Êxodo 33, 22, quando Moisés quer ver a Deus face a face, Deus fala, não, você não pode me ver face a face. Eu vou te colocar na fenda da rocha, e quando eu for passar, eu vou colocar a palma da minha mão sobre você, ó, proteção, olha, para que não morra ao ver a glória. E quando eu passar, eu vou retirar a minha mão e você vai me ver pelas costas. Está lá em Êxodo, né? Êxodo capítulo 33, versículo 22 e 23, que vai falar desta passagem. Lá está falando do Kadov, né? Do Kadov. Kadov? Kabod. Ó, lá está falando do Kabod. Kabod. Como que se escreve Kabod? Kabod aqui é glória. Glória. Kabod. Kabod é glória. O Kabod, ele é escrito como? Ele começa com Kaf. Ó, é Kaf. Ó, Kaf. O Beit. Kaf, o Beit e o Dalet. Kabod. Ó. Kabod. Kabod. Ó o Kaf aqui, ó. Tem a ver com glória. Kaf. Palma da mão, é a palma da mão de Deus, né? Palma da mão de Deus. Deus está dizendo com a palma da sua mão, o que ele está dizendo aí? Palma da mão de Deus, abertura, proteção.
né? É você estar santo diante de Deus, ó. Estar santo diante de Deus. Então, quando nós falamos de semelhança, ela já inicia com o CAF, com a letra CAF, que representa a palma da mão de Deus. Quando Deus estende a palma da mão, ele pode passar por você. Você está protegido pela palma da mão de Deus. Ó, CAF, palma. É você estar santo diante de Deus. Então, essa é a semelhança, que tem a ver com a semelhança moral de Deus, tá? Como Kabod, glória, começa com CAF. Eu não vou nem falar sobre isso aqui, que aqui nós temos de novo aqui, ó, o Beit, né? O Beit, faltou o sinalzinho aqui do Beit, Kabod. Então temos aqui o Beit e o Dalit. É coisa gloriosa isso aqui, tá? A palma da mão de Deus com a casa, ó, com o Uresh com base, que é cabeça. Então aqui é glorioso, irmão. Quando você começa a entender as letras, o alfabeto hebraico, Deus se revela para você de uma forma gloriosa. Então temos aqui a semelhança e temos aqui a imagem, tá? Então é muito profundo isso aí. A imagem tem a ver com moral, né? A santidade de Deus, o aspecto moral de Deus, e a imagem tem aí esse poder do aspecto de semelhança de Deus, da imagem de Deus, né? Aonde nós temos aí o poder da multiplicação, da conexão com Deus, está tudo aqui no Yetzelem, da aparência, o aspecto de aparência. Então, que Deus abençoe sua vida aí nesse contexto. Eu não vou falar mais, porque senão nós vamos longe. Eu podia analisar com você, ó, e disse Deus, façamos o homem, 1:26. Se nós formos analisar aqui, é uma videoaula só para analisar um versículo no original hebraico, de revelações gloriosas da parte de Deus. Então faça o curso de hebraico, que a sua vida vai mudar. Na nossa página aí, 23 do nosso material, temos a divisão da alma e do espírito, que nós já falamos sobre isso, tá ok? Onde nós lemos aí Hebreus 4:12. Porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Tá? Então aqui é só você ler, dá uma lida no nosso material aí. Aí depois temos aqui o tabernáculo, uma tipologia do homem, na página número 25. Também você pode ler, que vai falar sobre o pátio do Santo e do Santíssimo. Eu já falei isso em aulas passadas, e nós vamos ter um curso, nós vamos fazer mais para frente a gravação de videoaulas, um curso só sobre o tabernáculo, e vai ser coisa gloriosa da parte de Deus. Então aí você tem na página 26, temos aí a antropologia genética, onde nós falamos, e tem uma parte de clonagem de animais, clonagem de humanos, que é mais didático, tá? Você tem que ler o material, dá uma lida aí no nosso material, que isso aqui é mais didático. E a genética dos gêmeos, que nós já falamos um pouco aqui. Então, está encerrada a nossa apostila de antropologia. Você recebeu sintetizado essa antropologia, né? Nós sintetizamos para você entender sobre essas questões. Quando nós nos aprofundarmos em níveis mais avançados, médio, bacharel, aí sim o seu conhecimento vai dobrar. Nós já temos essa base para nós trabalharmos futuramente, mais aprofundadamente. Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe cada vez mais o seu conhecimento da palavra de Deus. Esteja sempre conosco. Não perca a próxima matéria, a matéria de número 12, pneumageologia. Vamos iniciar a pneumageologia, o agir do Espírito Santo de Deus no homem e na mulher. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.